Aleluia, aleluia. Nossa vida, Senhor, te pertence. Nós te amamos. A ti pertence tudo o que nós somos e temos. Faças como queres. Nós seguiremos a ti, o teu mandar. Nós obedeceremos a tua voz. Nós te obedeceremos, Pai, porque nós te amamos. Aleluia, amém. Obrigado, queridos. Amém, glória a Deus. Podem sentar, amados. Aleluia. Estão fazendo um bom trabalho, viu? Rapaz, tem até baterista novo, gente. É isso aí. É isso aí, gostei de ver. Vai estar chegando também, ainda tem que chegar o do teclado, né? O do baixo, né? E o outro da guitarra e mais 2 do violão. Amém, glória a Deus. Estamos crescendo. E ainda tem o do violino, né? Também. Violoncelos e tal, essas coisas. Isso. É o quê? Amém. Aleluia. Marcos, capítulo 16, capítulo 15. Marcos 15. Aleluia. Deus é bom. Marcos 15. Não, desculpa, Marcos 16, gente. É 16, perdão. Daqui a pouco eu falo o tema da ministração, mas eu quero antes falar um pouco sobre, para situar vocês acerca disso que eu considero vital. No capítulo 16, no versículo 15. Eita, glória a Deus, alguém pode dizer, rapaz, esse é o versículo predileto da Socorro, glória a Jesus. Revista atualizada, por favor. Mas na verdade tem que ser o versículo predileto de todo mundo que nasceu de novo, porque esta é uma ordem de Jesus. É uma ordem de Jesus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quantas pessoas conhecem Jesus por sua causa? Você já falou de Jesus para outras pessoas? Eu não estou dizendo quantas pessoas você ganhou para Jesus, porque isso implica também na capacidade de decisão e livre-arbítrio que todos nós temos. Eu estou falando de quantas pessoas conhecem Jesus, sabem de Jesus por sua causa. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. O evangelho é boas novas, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, você precisa entender que o tempo todo você tem que viver pregando esse evangelho com a sua vida e, se necessário, com a sua boca. Você precisa vivenciar o evangelho. Não é apenas, não é a questão de não, eu sou crente. Tudo bem. Mas que Jesus manda, não é a gente dizer para o mundo todo que a gente é crente. Ele manda a gente pregar o evangelho. Esse é o detalhe. Quantas pessoas você falou de Jesus de domingo para cá? Quantas pessoas falou de Jesus esse mês? A quantas pessoas? Quantas pessoas você está levando para o GC, para poder ouvir sobre a palavra de Deus e assim receber a Jesus? Gente, Jesus está voltando. E este céu é para ser povoado. Há lugar no céu para aquela sua família, há lugar no céu para aquele seu amigo, seu parente. Existe um lugar para isso. Então, Jesus ele começa falando já as suas últimas instruções, e aí ele começa falando sobre isso. Volta lá, por favor. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso é para o evangelista? Não, isso é para quem nasceu de novo. É para o pastor? É para quem nasceu de novo. Se nasceu de novo, está incluso aí. Mas o versículo 16. Versículo 16. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Ou seja, a questão de ser salvo, uma pessoa ser salva ou não, ele não coloca na nossa responsabilidade. Ele manda você pregar o evangelho. Só isso. O poder de convencimento é do Espírito Santo. Ele não diz para você ir nas redes sociais e ficar discutindo com todo mundo acerca do evangelho. Ele não mandou você ficar discutindo com as pessoas ao seu redor acerca do evangelho. Ele mandou pregue o evangelho. Fim. Só isso. Mas as pessoas não querem ouvir. É direito delas. Mas as pessoas não concordam. É direito delas. Pastor, mas as pessoas, elas não gostam. É direito delas. O seu dever é pregar o evangelho.
O crer ou não crer não é sua responsabilidade. Você não é responsável pela salvação de ninguém. A grande verdade é que Deus fez a parte dele para a salvação, e cada um é responsável pela sua salvação. Ou seja, o destino, o seu destino, o destino de todo mundo, céu ou inferno, está nas mãos e nas decisões das pessoas, não na nossa. Mas você precisa pregar. Amém, queridos? Ficou silêncio. Continua, pode deixar o versículo lá. Continua. Versículo 17. Versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. No versículo 16 diz: os que creem, quem crê, for batizado será salvo. Os que creem. Ele agora está se referindo àqueles que creem. Versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quem aqui já recebeu Jesus? Vamos lá, levanta a mão, deixa a mão levantada, por favor. Quem já recebeu Jesus? Ok. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome. Primeira coisa. O que é que diz aí? Eu sei que eu sou lindo, por isso está todo mundo olhando para mim. Mas pode olhar para o versículo também que eu deixo. Vamos lá, pergunta a Neide se eu não sou. Vamos lá. Em meu nome, o que é, gente? Qualquer pessoa que crê tem poder de expulsar demônio. Nasceu de novo, já pode expulsar demônio. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa nasceu de novo, ela está numa posição acima de todo o principado, de toda a potestade, de tudo. Ela está assentada juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Então, todo crente está acima de qualquer coisa que seja contra a palavra de Deus. O demônio é por isso que uma pessoa nasceu de novo hoje, se manifestou ali, ele pode dizer, fora em nome de Jesus, ele vai obedecer. Mas eu quero trazer agora para o segundo ponto. O que é que diz aí? Quem crê? Falarão novas línguas. Deixa o versículo aí, que eu já vou dizer daqui a pouco. Aí não diz, falarão línguas dos anjos. Algumas pessoas acham que línguas é falar a língua dos anjos. Não é. Não existe um único texto bíblico base dizendo que quando você fala em língua, você fala a língua dos anjos. Também não é o que disse uma famosa aí, né? Foi num programa dizer, eu digo, minha filha, pelo amor de Deus, fala isso não. Ela disse que quando você fala em línguas, é aquela língua que você falava quando era bebê. Ô minha filha, não fala isso não, pelo amor de Deus. Viajou na maionese e deu uma escorregada grande. Não, falarão novas línguas. Nem diz que é a língua dos anjos, nem diz que é a língua quando era bebê, nem a língua que os anjos falam lá, nada disso. Falarão novas línguas. Isto é para os que creem. Então, pastor, me diz aí então, qual é o tema da ministração? Orando sobrenaturalmente. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Orando sobrenaturalmente. Amém? Agora sim, vamos lá. Abre, por favor, em 1 Coríntios capítulo 14. Esse é um culto de ensino. É um culto onde nós ensinamos a palavra de Deus. Deixa a Bíblia aberta em 1 Coríntios capítulo 14, depois eu digo o versículo, Ana. O que seria línguas, pastor? É um outro idioma? Não. E é o que? Línguas. Como eu já falei, é língua dos anjos? Não. Mas não diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos, é uma linguagem poética, mas isso não quer dizer nada se você está falando em línguas ou não. Também não é. Línguas é um linguajar de oração, onde você fica conectado direto com Deus. Se eu fosse falar em termos, minha área, eu tenho que falar da minha área, em termos de TI, línguas é a internet ADSL, conectada na sua vida, com Deus. Essa é línguas. Deus não fez o ser humano para estar só. Ai, mas tem dia que eu não estou querendo ninguém. Pode ter certeza, isso é coisa do capeta. Deus não fez você para estar só. Pastor, mas às vezes eu penso que devo estar só. Se você nasceu de novo, você nunca está só. Porque Deus não fez você para estar só.
Deus fez o ser humano para conviver. Ele tem um ser humano psicobiosocial, psicológico, biológico e social. E espiritual. Então, o ser humano precisa de pessoas. Você pega uma pessoa, eu já falei aqui 1800 vezes, vou falar 1801 agora. Pega uma pessoa, coloca numa ilha deserta, deixa ele lá 6 meses, um homem ou uma mulher, deixa lá 6 meses sozinho. Aí depois vai lá, o que é que você vai encontrar? Um bicho. Pirado. Por quê? Sozinho. Quem assistiu aqui o Náufrago? Tom Hanks. Nem lembra daquela bola que o nome é Wilson, aí ele pintou com um negócio de sangue assim, parecia uma coisa, né? Que ele chamava do Senhor Wilson. Vocês sabem por que ele conversava com o Senhor Wilson? Para manter a sanidade. O ser humano não foi feito para estar só. Há uma ideia por aí afora. Fique sozinho. Esteja sozinho. Homem, não queira casar, que nenhuma mulher presta. Né? Mulher, não queira casar, que nenhum presta, viva só sua vida. É uma ideia que veio lá dos quintos dos infernos. Você não foi criado para estar só. Assim como não existe uma igreja que fica simplesmente, não, eu não congrego em canto nenhum, eu quero estar no meu lugar. Isso não é igreja. Jesus formou a igreja, você precisa de uma igreja. Para quê? Para abençoar os outros e, consequentemente, desfrutar das bênçãos que Deus te deu. Como você pode abençoar outras pessoas se você está só? É egoísmo. O ser humano ele foi criado para ter e manter relacionamento, primeiro com Deus e depois com as pessoas. Primeiro com Deus e depois com as pessoas. O seu relacionamento com as pessoas depende do quanto intenso é o seu relacionamento com Deus. Se o seu relacionamento na vertical for complicado com as pessoas, pode ter certeza, vai ser muito pior. Uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, ele recebe de Deus instruções para saber como lidar com gente. Às vezes, pessoas chegam para mim e dizem, tem uma pessoa que chegou para mim e disse, pastor, o que o senhor mandar fazer na igreja eu faço, menos lidar com gente. Diga, meu filho, dá não. Se tem uma coisa que a igreja é, e principalmente a Ceilândia, gente, você tem que estar com gente. Um pastor, o perfume do pastor é o cheiro das ovelhas. Ele tem que estar junto. Pensar nelas, orar por elas, declarar a palavra por elas, muitas vezes. Acredite, o pastor faz isso. Ah, mas não estão nem falando a palavra. Pois é, mas se você tem um chamado pastoral, você precisa disso. Pensar nisso. Orar todos os dias por elas. Estar com gente. Pastor foi criado por causa de gente. Jesus veio a este mundo e pode notar, gente, quando ele estava sem pessoas, ele estava com Jesus, com o Pai, desculpa. Ele estava com o Pai. Mas quando ele não estava orando, ele estava junto de quem? De gente. Um amém. Você precisa estar com pessoas. Mas o que eu quero trazer para você é o principal, o seu relacionamento com Deus. Quem aqui falou com Deus hoje? Por favor, deixa a mão levantada. Quem falou com Deus hoje? Ele falou contigo? Porque existem pessoas que quando vão orar, só eles falam. Mas eles não dão tempo para ouvir Deus falar. A oração não é resposta de problema algum. A oração não é solução de problema nenhum. As respostas dadas na oração e a prática dessas respostas dadas na oração é que soluciona qualquer problema. Quando você for orar, quando você for conversar com Deus, aprenda a ouvir Deus. E não só você ficar papapá, tatati, tatatá, contando todos os seus problemas a Deus como se Ele não soubesse. Quem anda pela fé, começa uma oração pela resposta. Não pelo pedido. É pela resposta. Porque é isso que você precisa. Sabe, amados, quem disse que eu era um pastor?
Não foi um irmão, não foi uma irmã, não foi uma igreja, não foi um bispo, não foi um apóstolo, foi Deus. Quando eu estava orando. A partir daí, tudo que veio, né, profecia, usando pessoas, era confirmando aquilo que Deus já tinha me dito, porque é para isso que é a profecia. A profecia não é para te guiar. A profecia não é para, eita, Deus usou a socorro, aleluia, e eu vou agora para Goiânia, morar em Goiânia, porque que Deus usou a socorro. Tá, mas antes de usar a socorro, ele falou contigo? Primeiro Deus fala com você. Depois, se ele quiser, ele usa alguém. Você nasceu de novo para ter relacionamento com Deus. Esse é o ponto principal. Na verdade, é o único. Porque tudo mais é consequência. Você nasceu de novo, vai para o céu, glória a Deus. Você nasceu de novo, você tem a eternidade garantida, é isso mesmo. Só que tudo isso é a consequência da sua decisão. O principal propósito da sua salvação é para o seu relacionamento com Deus. A pergunta é, você tem conversado com Deus? Agora ficou silêncio. Você tem conversado com Ele todos os dias? Não, pastor, eu tenho que, né, entrar em contato com os meus fãs. Meus fãs, né? E às vezes eu uso aquele aplicativo inferior lá do submundo chamado WhatsApp, né? Que o superior é o Telegram, lógico, claro. Então, e às vezes eu uso as minhas redes sociais. Ótimo, amém, glória a Deus, amém. Eu até aceito que você use o aplicativo inferior lá do submundo, beleza, tudo bem. Mas e o seu relacionamento com Deus, meu irmão, como é que está? Com as pessoas, eu passo 1 hora conversando, 2 horas conversando, 3 horas conversando, e 90% disso é da vida alheia. O bom ou ruim é da vida alheia, certo? E com Deus, Senhor, me abençoa, amém. Sério? Não. Na oração é diálogo. Na oração não é lugar de fazer denúncias. Sabe como é, né? Senhor, a irmã, o irmão, não sei quem, o pastor. Oração é para diálogo. Como você sabe se Deus tem algo novo para você no âmbito secular em 2024? Como é que você sabe disso? Mas meu amigo, Deus usou a Nath ali dos jovens e trouxe uma palavra maravilhosa, e eu já sei, vou abrir uma empresa. Deus falou com você? Não, Deus falou com você. Já atendi pessoas que chegaram para mim e disseram, pastor, eu estou indo para outra cidade, estou indo morar aí disse lá o nome. Amém, querido. Glória a Deus. É porque você recebeu alguma proposta de trabalho, alguma coisa? Não, Deus mandou. Ninguém dá glória. Que bênção. Pois é, eu estava lá no monte lá, e aí Deus usou um vaso, e o vaso falou, e eu senti que era de Deus. Eu digo, quer um conselho? Quero. Não vai não. Não faça isso não. Por quê? Porque é interessante como estamos tão acostumados a andar por aquilo que vê, que precisamos ouvir uma pessoa para poder tomar uma decisão. Quando na verdade a Bíblia diz 4 vezes, o justo viverá da fé, ou seja, viverá pelo que ele não vê. Deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção, a realidade do crente, ela é invisível para os olhos humanos. Quando eu vejo pessoas dizendo, sim, pastor, mas temos que ver a realidade dos fatos. Eu digo, opa, vamos lá, abra a Bíblia. Não, pastor, tem que não, é a Bíblia que mostra a realidade dos fatos. É a Bíblia. A Bíblia diz que eu sou abençoado. A Bíblia diz que eu sou curado. A Bíblia diz que eu sou rico. A Bíblia diz que eu sou ungido. A Bíblia diz que eu sou próspero. A Bíblia diz que eu sou filho de Deus. A Bíblia diz que eu sou uma cópia de Deus nessa terra. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Essa é a realidade. Mas eu não estou sentindo assim. Pois é, você está fazendo da sua realidade o que você sente. Detalhe, teu sentimento é hoje e não é amanhã. Hoje você pode estar triste, amanhã pode estar com raiva e depois estar alegre. É por isso que sentimentos são um dos
dos maiores mentirosos que existe é o sentimento. Não estou dizendo que todo sentimento é mentiroso, não. Mas que é um mentiroso é. Depois do diabo é o sentimento. Mente pra caramba. Por quê? Porque escuta em nós. A gente acha em nós. Não, pelo fato de eu estar sentindo assim, eu acho que não sei, eu acho que eu não amo mais o Nilvan, não. Não estou amando mais o Nilvan, não, que eu sinto que eu não estou amando mais ele. Conversa fiada. Estão entendendo isso? Ainda não entrei na ministração. Daqui a pouco eu entro. Presta atenção nisso que eu vou falar. Eu estou preparando você para algo grande que Deus tem para as nossas vidas e que será revelado coisas maravilhosas. Porque a partir do instante em que na conferência profética a nossa igreja entrou em nova estação, todos os membros desta igreja entraram em nova estação também. Não foi apenas a igreja como organização, mas individualmente vocês entraram numa nova estação. Desde a conferência profética. Eu percebi isso e nem precisa ser muito espiritual para perceber isso. Dá para ver, dá para perceber rápido isso. Todos nós entramos na nova estação. Mas que estação é essa? É aí que está o detalhe. Não, Deus não vai usar um vaso, uma vasilha ou um vasilhão para te dizer. Ele vai falar diretamente com você. E se Ele usar alguém para te dizer isso, preste bem atenção nisso, se Ele usar alguém para te dizer isso, com certeza Ele antes falou com você. E se porventura o pastor de vocês, estou me colocando na frente, o pastor de vocês, ou um profeta não sei da onde, ou um apóstolo não sei das quantas, chegar para você e falar algo que Deus não falou com você, não aceita. Por quê? Porque você pode aceitar coisas que Deus não quer para a sua vida. Nem tudo que ocorre na sua vida é porque Deus quer. Nem mesmo porque o diabo quer. Mas é porque você aceita. É culto de ensino. Um novo tempo chegou para a vida de cada um aqui. E já começou. Deus não esperou 2024 para mudar a nossa estação, não. Já começou. Já está aí. A questão, meu irmão, puxa vida, por favor, pensa nisso. Você está pronto para entrar ou você já entrou? Porque o tempo já chegou. Quantos aqui já ouviram a seguinte expressão? É no tempo de Deus, irmão. Eu já. Na verdade, desde que eu nasci, eu já ouvi esse tipo de coisa. Olhando pela palavra de Deus, eu descobri que não é o tempo de Deus, é o teu. É o teu tempo. Não é Deus que vai determinar, é você com as suas atitudes, com as suas ações. Amém? Então, dentro dessa questão da oração, a gente pode dizer que nós conversamos com Deus, nós dialogamos com Deus, nós ouvimos a Deus, ok? E Deus também nos ouve. Mas eu posso, assim, conversar com Deus em hebraico. Se tu sabe hebraico, manda ver. Mas Deus vai entender hebraico. Deus vai entender se você falar russo. Sim, Deus vai entender se você falar inglês, espanhol. Deus sabe. E muitas vezes Ele pode te responder naquele idioma que você está falando. Já aconteceu isso comigo. Já orei em inglês e Deus me respondeu em inglês. Ah, é porque o senhor é pastor. Não, é porque eu sou crente. Qualquer um aqui pode ser. Deus, você ora em espanhol, vai ouvir a resposta dele em espanhol, acredite. Entretanto, a nossa vida de oração, como é que eu posso dizer de outra maneira? A oração em línguas, ela dá uma turbinada na oração. Digamos assim, a oração modo turbo. A oração em línguas. É uma linguagem criada por Deus, sobrenatural, que se manifesta dentro de nós, a primeira vez, quando recebemos o batismo com o Espírito Santo. Porque ela se torna uma evidência de que você recebeu o batismo do Espírito Santo. As línguas. A linguagem sobrenatural da oração. Entretanto, as línguas não é batismo do Espírito Santo.
Batismo do Espírito Santo não é línguas. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder, cuja evidência é línguas. Tanto é que, como é que a gente sabe que alguém recebeu o batismo do Espírito Santo? É porque ele tremeu, chorou, caiu, correu, né, e tal. Não. É porque ele falou em línguas. Ah, mas quando ele falou em línguas, eram umas línguas tão estranhas. É umas línguas estranhas, mas estranhas. Não interessa. Se falou em línguas, recebeu o batismo do Espírito Santo. É a evidência disso. Todo mundo que recebe o batismo do Espírito Santo precisa falar em línguas. Amém? Então, só que existem duas áreas dentro dessa parte aí de línguas. As línguas, você pode falar em outras línguas, ou você pode orar em outras línguas. Ei, pastor, que é isso? Pleonasmo, não é a mesma coisa? Não. Todo mundo que ora em outras línguas fala em línguas, mas nem todo mundo que está falando em línguas está orando. Existe um momento de orar, que é o aspecto particular, você e Deus. E existe o aspecto público, que é falar. No aspecto público precisa ter interpretação. Eu não devo, segundo a Bíblia, eu sei que posso, mas a graça do Evangelho, da palavra de Deus, é porque você pode tudo, só que você escolhe obedecer a Deus. Sabe? Eu não devo chegar aqui e começar a falar a palavra e de repente, rapa, pronto, falei em línguas. E aí, interessa alguma coisa? Não. Foi edificado? Só ele. É errado. A Bíblia diz que eu tenho que ter interpretação. E Siri canta lá na praia, pega a vassouriana, agora na baixou. Tem que ter interpretação. Segundo a Bíblia é. Por quê? Porque senão ninguém entende. Irmão, Deus é inteligente. Mas uma coisa bem diferente é a gente chegar e dizer, vamos todos orar em línguas. Aí é outra história. Está todo mundo orando em línguas, beleza. Mas a pessoa está ministrando e fica ali, tal, depois, aí volta em português. Não, meu irmão, não é por aí não. A Bíblia diz que tem que ter interpretação. E sabe, deixa eu dizer uma coisa, temos 2 pastores aqui. Deixa eu falar uma coisinha para vocês dois. Se um ministro fala em outras línguas aqui, e não aparece ninguém para interpretar, acredite, a gente tem que interpretar, ou eu ou vocês dois. É obrigatório. Porque a igreja não pode ficar sem. E pastor, e se Deus não disser? Ah, vai dizer. Ele diz. Oxe, diz sim. Não tem isso não. Por outro lado, se alguém fala em outras línguas, aqui, e não tem interpretação, eu também posso dizer, GSN, interprete. E vai chegar. Está todo mundo entendendo isso? Estávamos lá no ProTF. Aí convidei um pastor para ministrar para os homens, né, da igreja. Convidei o pastor para ministrar. E aí o pastor começou, estava indo bem, rapaz, pá, direitinho, ó, beleza. Aí, rapaz, no meio o homem faz um negócio daquele comigo. Começa a falar em línguas. Aí eu fiquei, vai ter interpretação. Quando eu vi que aconteceu, aí, papai, não vai ter não. Esse homem não vai interpretar, não. E o que foi que o senhor fez, pastor? Quando ele terminou, que continuou em português, eu levantei e fiquei do lado dele. E aí ele disse, pois não, com licença. Assim diz o Senhor. Quando eu disse assim diz o Senhor, a interpretação vem na hora. Assim diz o Senhor, a interpretação vem na hora. Não tem que pensar, ela chega. E aí eu trouxe a palavra, depois fui sentar. Por quê? Afinal de contas, eu era o pastor, meu irmão. Todo pastor precisa ser guardião da doutrina. Está todo mundo entendendo isso? Isso deve ser normal. E deve ser normal para os nossos ministros também. Os nossos ministros precisam entender isso. Tem que ter interpretação. E se não vier, pastor, vem. Não entra na minha cabeça que não vem. Vem. Simples assim, vem. Eu sei que a luz aqui pode falhar. Se a minha desligar ali, ela pode falhar. Mas qual é o normal? O que é que você espera quando clica ali no coisa? Que a luz acenda, né? É a mesma coisa. Quando alguém está falando em línguas, já começa a pensar logo na interpretação. Já vem interpretação. Eu sei que vem. Vocês estão entendendo isso? Eu estou dizendo a pessoa que está lá. Ok? Mas eu não vou falar sobre a oração
agora que a gente vai começar a ministração, gente. Eu não vou falar sobre falar em línguas em público, eu vou falar sobre a oração em outras línguas. O orar sobrenaturalmente. No capítulo 14 de 1 Coríntios, diz no versículo 2: pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Agora imagina se eu chego na frente do Mauro e começo, ei, cara crachá, cara crachá, cara crachá. Quem fala em outras línguas não fala a homens, mas a Deus. Ou seja, eu não devo falar em línguas diretamente para uma pessoa sem interpretação. Vocês estão entendendo isso? É preciso ter interpretação. Agora, com Deus não precisa de interpretação. Não precisa, com Deus, né? Eu estou dizendo, mas dele conosco é diferente. Vamos lá. Mas o que profetiza, fala aos homens, fazendo casamento, desfazendo casamento, fazendo empresa, desfazendo. É assim que está aí na sua Bíblia, queridos? O que é que a profecia faz? Edifica, exorta e consola. Pronto. É isso que a profecia faz. Eu não vejo na base bíblica para uma profecia que prediz alguma coisa. Eu não vejo base bíblica para uma profecia que revela alguma coisa. Ela edifica, exorta e consola. Isso é profecia. E quando prediz, pastor? Aí é palavra de conhecimento ou palavra de sabedoria. Mas a gente não vai falar sobre esses dois. Estamos falando sobre profecia. Agora, no versículo 4, diz: o que fala em outras línguas, por que é que a gente não deve falar com o irmão em outras línguas, sem interpretação? Esse versículo diz: o que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Não, mas eu sinto que eu tenho que falar com a Quênia e tal. Mantém um sentimento baixo, baixo fogo, a não ser que haja interpretação para a Quênia. Está todo mundo entendendo isso, gente? Deus usou uma certa vez o maneco. Quem sabe quem é maneco aqui? Deus usou uma certa vez o maneco. E ele chegou para mim e começou a falar em línguas. E eu só ouvi. Ele falou. Aí no final, assim diz o Senhor. E aí começou a falar a interpretação. Não é tradução, a Bíblia chama de interpretação. Tradução seria se fosse um idioma conhecido. Tradução seria se fosse uma coisa que você aprendeu. Mas no nome da Bíblia, que a Bíblia chama é interpretação. Aí ele começou a trazer a interpretação. E algumas coisas que ele falou, eu já vi. E outras coisas que ele falou, são coisas que eu vi nessa igreja esse ano. E quando foi que ele falou isso? 2018. 2023 eu vi um cumprimento de parte do que ele falou. As outras partes já se cumpriram. Línguas com interpretação, é o que a Bíblia diz. Ok? Mas a oração em outras línguas, meu irmão, a pessoa edifica a si mesmo. Quanto mais você ora em línguas, mais você se edifica. Ou seja, não é aquela oração sem propósito. Está fazendo o quê? Nada. Então vamos falar em línguas. Não. É uma oração com propósito. Mas quando falando sobre com propósito, não quer dizer que você agora tem que fechar os olhos. Tem que sentir alguma coisa. Eita glória, agora. Não. Oração, rapaz, eu vou falar em línguas. Acabou, fim de papo. Tem um propósito. Alguém aqui gosta daquela história de jogar a conversa fora? É perda de tempo, né? Não tem história? Você jogar, tá jogando conversa fora, não tem o que falar, fica falando, né? E tal, inventando. Línguas não é assim, não. Você edifica a si mesmo. Vocês estão entendendo isso, gente? Aí ele fala claramente. Ele diz: eu quisera que todos vós, está falando da igreja de Corinto, que não era uma igreja pequena, era uma igreja grande. Eu quisera que todos vós falassem em outras línguas, todo mundo. De fato, se uma igreja está lá, e ainda tem pessoas que não recebeu o batismo do Espírito Santo com evidência de falar em outras línguas, meu irmão, alguma coisa está errada com alguém. Porque se prega isso, se ministra isso, e uma pessoa durante todo esse tempo ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, qual o problema? Eu fui pregar em Calcaia,
Calcaia é uma cidade que fica perto de Fortaleza. E, rapaz, foi uma benção ministrando lá na igreja, tal, lá vai. Quando terminou, aí fiz os 3 apelos, né, quem quer nascer de novo, e tal, ainda não tinha os conselheiros lá, ainda não. Não tinha os conselheiros, ou seja, você que fazia, você que impõe, você que fazia tudo lá. Aí, tá, tudo bem. Aí eu disse, quem deseja receber o batismo do santo? O pastor me disse, pastor, fica firme nisso aí, porque tem um bocado de gente que não recebeu não. Eu digo, beleza. Só não temos conselheiro, então é você mesmo que sai ministrando. Eu digo, tá bom, beleza. Aí começou. Quem aqui já não recebeu? Rapaz, eu expliquei, eu falei, eu disse, dei uma aula de uns 10 minutos, curso concentrado de 10 minutos. Ninguém foi à frente. Aí, tá bom. Aí fiz o outro apelo e fui sentado. No final do culto, já no apagar das luzes, quando estava saindo, chega um irmão e diz, pastor, olha, peraí, eu não falo línguas não. Ô querido, e por que você não foi na frente? Eu tenho medo, pastor. Medo de quê, criatura? Sei lá, como é que é um negócio que a gente não sabe. Mas não expliquei, abençoado. Sim, mas sei lá, Quer receber agora? Eu acho melhor Jesus me tocar. Se ele já te tocou, querido, quando você nasceu de novo, ele te tocou de tudo. Abraçou você. Não quer receber agora não? Rapaz, eu ia falar uns negócios para mexer com os brios dele, né, como homem e tal. Eu digo, não, aí eu já estaria na carne, não vou fazer esse tipo de coisa não. Afinal de contas, a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Mas eu ia falar uns negócios. Dizer, cara, tem uma vergonha, meu irmão. Pelo amor de Deus, seja homem. Era, vontade que deu, seja homem, cara. Seja acaba abaixo, pelo amor de Deus, homem. Criança de 2, 3 anos falando língua de tu não. Um velhote desse. E aí, estava provocando a carne do irmão, não vou fazer isso não. Mas vocês entenderam isso, gente? Por quê? Medo. Quais são os benefícios, pastor, de falar em outras línguas? Primeira coisa, te deixa sensível à voz de Deus. Você é de Deus, Deus está dentro de você e você está em Deus. Deus está em você e você está em Deus. Amém? Amém? Deus está em você e você está em Deus. Ok? Então, Deus está em contato com você. Ninguém fala tanto com você quanto Deus. Deus está falando o tempo todo contigo. E por favor, não acredita naquela história de gente dizendo, quando Deus fica em silêncio, é mentira, é outra mentira lá do cão. Tá certo? Não acredita, Deus não fica em silêncio. Deus fala com você. Deus fala com você. Uma irmã chega para mim e diz, pastor, eu quero trabalhar, me diga qual é a área da igreja que preciso. Tá certo, minha irmã. Orei, falei um tempo em outras línguas. Chegou, liguei para ela. É tal área. Já? Digo, claro, por que Deus vai passar 3 semanas para te dizer um negócio? É rápido. Mesma coisa. Mas uma coisa é Deus está em você, você está em Deus, a comunhão. E a outra é você estar sensível para ouvir a Deus. Eu estou falando aqui no microfone, está sendo filmado lá. Se todo mundo aqui começar a conversar, vai, conversa, vem, tal, aquela coisa toda, vocês podem até me ouvir, mas não vão entender, porque estarão concentrados conversando. Imagine agora, você passa o dia todo, você está trabalhando, está resolvendo as coisas, está pensando em outras coisas, está seguindo a sua vida, o seu cotidiano normal. É lógico que você não vai ficar sensível à voz de Deus não, meu irmão. Aí entra as línguas. As línguas te deixam sensível à voz de Deus. Oração em outras línguas deixa você sensível à voz de Deus. Você passa a ouvi-lo com mais clareza. Deixa eu te dizer uma coisa que veio agora ao meu coração. Uma verdade. Se você está enfrentando situações que não sabe o que fazer, ou que fez o que sabe, mas ainda não está vendo nenhuma resposta, separe um tempo, desligue o celular e vá falar em línguas. Porque com certeza Deus te dará novas instruções sobre o que você deve fazer. Pedi algo a Deus, recebi pela fé, e o negócio demorando. Capaz, tem coisa errada. Por que está demorando? É porque no tempo de Deus. Não, é o meu tempo.
Eu estava precisando do negócio agora, porque que ia demorar? Não faz sentido. Aí eu disse, rapaz, quer saber? Fiquei lá orando em línguas, um tempo orando em línguas. Aí o Senhor disse, a falha é que você pediu uma coisa que você deveria determinar. Você só precisa falar, não é? Nesse caso não é pedido. Existe coisa que você pede a Deus e existe coisa que você declara, crendo, sem duvidar no seu coração, vai acontecer. Aí eu falei, Senhor, tá bom. Aí falei exatamente dessa forma. E o que aconteceu? Na hora, rapidão. Mas foi rápido mesmo. Não foi na hora não, mas foi no mesmo dia. Uma coisa que vinha demorando. Estão entendendo isso, gente? Tem coisas que você pede, tem coisas que você precisa falar. Estão entendendo até aqui? E tem coisas que você precisa mudar a atitude. E tem coisas que você precisa mudar comportamento. E tem coisas que você precisa mudar o seu linguajar. E tem coisas que você precisa mudar na sua vida. Porque Deus segura? Não, é porque Deus precisa de um espaço para que você receba. Não é Deus que segura, é você que não recebe. Amém. Ixi, já tem gente lá. Tem uns abençoados aí, cabeça grande. Mas hoje é ensino. Aguenta mesmo. Aguenta aí que daqui a pouco tu vai dormir. Não se preocupa não. Tá tranquilo. Tá de boa. Eu entendo. Então, agora, veja o que é que diz o versículo 13 de 1 Coríntios 14. Versículo 13. Capítulo 14, versículo 13. Pelo que o que fala em outras línguas deve orar para que possa interpretar. Algumas vezes você está falando em línguas, em oração. E muitas vezes a resposta que você precisa ouvir. A resposta de algo que você precisa ouvir. Mas você está falando em línguas. O que é que você diz? Senhor, eu quero a interpretação. Meu irmão, é rapidinho. É na mesma hora, no mesmo instante, chega. Faça isso. Através de interpretação de línguas, Deus pode te dar uma ideia de uma empresa. Não estou falando de microempresa, estou falando de empresa. Através da oração em línguas, Deus pode te dar o caminho para que você saia de qualquer débito que você tenha em qualquer lugar. Quando vem a interpretação. E sabe quando vem a interpretação muitas vezes? Vem a sabedoria e as dicas de Deus para lidar com aquela pessoa difícil. Não tem umas pessoas difíceis? Meio complicado? Que alguns chamam de sistemático? Pois é, vem muitas vezes instruções para lidar com gente assim. E por que é que eu tenho que lidar com gente assim? Porque Deus quer alcançar aquela pessoa através de alguém. E você é o escolhido. Mas eu não gosto dela. Muda logo, viu? Muda logo. Jesus não mandou você gostar de ninguém. Mandou você amar. Amar é uma coisa, gostar é outra. Você pode não gostar dela. Mas se Deus quer alcançar aquela pessoa, passa por cima disso. É seu dever. Nós fomos abençoados para abençoar. Não somos represa de bênçãos, somos rios de bênçãos. Vou dizer de novo, nós não somos represa de bênçãos, somos rios de bênçãos. Se eu não posso abençoar alguém, para que eu estou no mundo? Estamos aqui para abençoar, meu irmão. É isso. Amém? Então, agora, vamos lá. Eu quero que vocês vejam agora o versículo 14, porque se eu oro em outras línguas, o meu espírito ora, de fato, mas a minha mente fica infrutífera. O que é que quer dizer infrutífera, pastor? Significa que não sabe o que está falando. Infrutífera. Se eu orar, olha só, em outras línguas é o meu espírito que ora. Então, quando a gente diz vamos orar em espírito, estamos dizendo o quê? Vamos orar em línguas. Mas eu fui de uma determinada denominação, socorro, que dizia que orar no espírito era assim, ó. E eles diziam que isso é orar em espírito. Não. E é o que, pastor? Fechar os olhos e pensar.
Pastor, posso fazer oração? Uma irmã chegou para mim e perguntou: pastor, posso fazer oração no pensamento? Eu disse: se tu tem boca, para que tu tem que pensar? O que foi? Está com preguiça de abrir a boca? A não ser que você tenha sido sequestrado e está amordaçada e tal, essas coisas. Ou se não está no hospital e não pode se mover nada. Aí é outra coisa, meu irmão. Mas se você tem boca é para usar. Mas Deus não sabe o que eu penso? Sabe, mas Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir você. Então, mas orar em espírito não é fechar os olhos. Não é orar no pensamento. Orar em espírito é orar em línguas. Amém, queridos? Amém, amados? Orar em espírito, orar em outras línguas. Você está orando em outras línguas? Quanto tempo você ora em outras línguas? Daqui a pouco a gente chega lá. Versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, quer dizer em línguas, mas também orarei com a mente. O que é orar com a mente? É orar no idioma que você aprendeu. Línguas não se aprende. Vou repetir, línguas não se aprende. Ah, vamos lá dentro que vamos ensinar a orar em línguas. Não vão não. Línguas se fala. Línguas se fala. O que você aprende? Aprende português, espanhol, inglês, italiano, tal. Mas línguas você não aprende. Quando diz orarei com o espírito, está falando de orar em línguas. Mas também orarei com a mente, em português. Aquilo que você aprendeu. Está colocando no mesmo patamar. No mesmo ponto. Cantarei com o espírito, cantar em outras línguas. Mas também cantarei com a mente, português, espanhol. Orarei com o espírito. Estou orando no espírito. Mas também orarei com a mente. Pai, muito obrigado por todas as coisas que você já me deu. Orando com a mente. Cantarei com o espírito. Mas também cantarei com a mente. Então minha alma canta a ti, Senhor. Mesmo nível. Mas em alguns lugares onde me ensinaram, era diferente. Se você sentisse uma tremedeira, o Espírito Santo está aqui agora, epa lá, eu vou orar em línguas. Não diz isso. Você precisa sentir alguma coisa para falar em português, para orar em português? Vou dizer de novo, perguntar de novo, que nem todo mundo respondeu, está todo mundo olhando para minha cara, valeu. Você precisa sentir alguma coisa para orar em português? Então por que precisa sentir alguma coisa para orar em línguas? É porque línguas é mais espiritual? Não é por isso. Você não precisa sentir nada. Na verdade, o crente não precisa sentir para poder tomar uma decisão. Você não precisa sentir. As coisas de Deus, as coisas espirituais não se sentem, se percebem. Estão entendendo isso, gente? Olha, bota o pé atrás. Quando chega uma pessoa e diz, eu estou sentindo de Deus, já bota um pé atrás. Que aí vem. Normalmente vem coisas contrárias ao que a Bíblia diz, que a palavra de Deus diz. Ele está colocando no mesmo patamar. Orar em espírito, orar com a mente. Está no carro, vai orar em línguas. Está dirigindo, vai orar em línguas. Está caminhando, fazendo caminhada, vai orar em línguas. Está assistindo o jogo do Palmeiras, eita glória! Vai orar em línguas. Orar em línguas assistindo o jogo, pastor. Que espiritualidade tem? Qual o problema? Sabe o que é que pode acontecer? Aí, o perigo. Qual é o perigo? É não terminar o jogo. Vai entrar no quarto e fechar a porta. Porque começa a vir revelação. Aí pode acontecer. Estão entendendo isso, gente? Vai orar em línguas. Está andando, vai orar em línguas. Está sentadinho, chegou no culto, glória a Deus. Então, o grupo de louvor está ensaiando aqui, ajustando, finalizando alguns pontos. Está sentadinho, vai orar em línguas. Ai, pastor, mas assim, eu não posso orar em línguas assim. Claro que pode. Está dentro do ônibus, ora em línguas. Está dentro do metrô, ora em línguas. Pastor, se eu começo a orar em línguas dentro do ônibus, eles vão botar para fora, tá doido, vão parar no primeiro hospital psiquiátrico, vamos deixar lá na porta. Quem disse que você precisa falar gritando?
Baixinho. Todo mundo olha para mim agora. Todo mundo. Vou deixar bem o microfone bem aqui. Repara, olha só. Alguém está ouvindo alguma coisa? Mas eu estou orando em línguas. A oração tanto faz sussurrando ou gritando. É a mesma coisa. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, vamos para Efésios capítulo 6. Estou começando a concluir. Agora eu já aprendi, é começando a concluir. Não vai ter concluído, que é senão a pessoa não é começando a concluir. Amém? Ou como dizia na faculdade, só para não finalizar agora. Vamos lá. Capítulo 6 de Efésios, versículo 17. Falando sobre a armadura de Deus que todo crente tem que tomar. Diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Palavra de Deus não é a Bíblia. A espada não é a Bíblia, desculpa. A espada não é a Bíblia. A espada é do Espírito, é quando você fala. A gente coloca o Logos de Deus dentro de nós, para que o que a gente fala seja rema. O que é rema? Palavra falada. O que é Logos? Palavra no contexto geral. Ok? Mas não estamos falando sobre essa parte hoje. Aí versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito. O que é orar em Espírito? Vamos lá, tem mais gente aqui. O que é orar em Espírito? Gente, fica todo mundo de pé. Por favor, todo mundo de pé, por gentileza. Ficou? Agora dá uma voltinha aí, ó. Dá uma voltinha assim, ó. Vem, gira. Só uma voltinha mesmo. Agora sim, pode sentar. Beleza. Amém. Agora vamos lá. Orar em Espírito. É orar em quê? Amém. Acordaram. Orar em Espírito é orar em outras línguas. Só que ele diz, orando 10 minutos por dia. É assim que está dizendo aí, gente? Olha o versículo. Orando 1 hora por dia. É assim que está aí, gente? Não. Orando quando? Todo tempo. Então é o tempo. Todo tempo é o quê? É o tempo todo. Todo tempo é o tempo. Ah, rimou. Todo tempo é o tempo todo. Orando em línguas. Está sentado na igreja, vai orar em línguas. Está em casa, vai orar em línguas. Está aonde for, orando em todo o tempo. É interessante que eu não vou abrir lá não, mas lá em 1 Coríntios, no capítulo, não precisa abrir, no capítulo 14, Paulo diz, eu dou graças a Deus, porque eu oro, falo mais em línguas do que todos vós. Ele estava falando da igreja de Corinto inteira. Ele orava mais tempo do que toda uma igreja. Por isso escreveu mais da metade do Novo Testamento, né? Eu vejo que muitas pessoas, não é, pastor Fran, não é que não são guiadas pelo Espírito, elas são guiadas pelo Espírito, sim. Muita gente são guiadas pelo Espírito. O problema é porque não ouvem. Mas por que não ouvem? Porque estão naturalmente com os ouvidos surdos. Está muito ocupado com tanta coisa, pensamento com tanta coisa, não passa tempo em orar em línguas. Vamos lá. Orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos lá. Outro benefício da oração em línguas. A Sônia está lá na casa dela. E chega uma direção do Espírito para eu orar pela Sônia. Todas as coisas dentro do reino de Deus, nada é sem propósito. Ah, então tá. Ó Senhor, abençoa a tua filha, pai, essas coisas. Gente, eu preciso saber o que a Sônia está precisando para poder orar por ela. Isso acontece muito no remo. Às vezes as pessoas chegam no final da aula, pastor, ora por mim. Eu digo, pelo quê? Tenho que dizer? Eu digo, tenho. Por que eu tenho que dizer? Você não pediu oração? Sim, eu preciso saber sobre o que eu vou orar. Mas por que o senhor precisa saber? Porque para saber se eu tenho fé suficiente, porque senão eu não vou perder meu tempo. Imagina a pessoa pedir um poço petrolífero na Arábia. Não tenho fé para esse tipo de coisa. Né? Ou coisa desse tipo. Então, a grande verdade é não. O que é que você precisa para a gente poder orar? Mas voltando para o caso da Sônia. Eu não sei, ela está lá na casa dela. Eu estou aqui na igreja. Como é que eu posso orar pela Sônia? Deus está dizendo, mas Deus diz, é para orar por ela. Alguma coisa ela está precisando lá. Então o que é que eu faço?
Vou orar em línguas. Então, quando você ora em línguas, você ora a perfeita vontade de Deus, no meu caso, para a vida da Sônia. Está todo mundo entendendo isso? A perfeita vontade de Deus, quando você ora em línguas. Mas o fato de orar em línguas, orar a perfeita vontade de Deus, não significa que você nunca deva orar em português. Porque tem gente que também tem essa, né? Vai dar as graças, não, não é assim. Olha o equilíbrio. Amém? Mas ele diz, olha, orando em todo tempo. O que eu quero chamar a atenção de vocês é, orando em todo tempo. Quem é que não se aplica, quem é que vai ter a dificuldade aqui de orar em todo tempo? Locutor. Que? Locutor, né? Sabe, tem que estar falando, tal, essas coisas todas. Mas se não é, dá para orar em outras línguas. Você pode orar. Você deve orar. Sabe, meu irmão, deixa eu te dizer uma verdade. Se você ora, pergunta algo ao Senhor, e você não ouve a resposta dele, vá orar em línguas, você está insensível à voz de Deus. Você está insensível à voz de Deus. Você precisa orar em línguas para poder investir tempo nisso. Eita, rapaz, Senhor, eu não estou te ouvindo. Não, vou orar em línguas porque tem alguma coisa. Vocês estão entendendo isso, gente? Línguas também é usada como linguagem de intercessão. Interceder pelas pessoas. Mas agora meu tempo praticamente já estourou. Judas, versículo 20. Só tem um capítulo, né? Judas, versículo 20 agora. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé. Judas fica lá pertinho de Apocalipse, abençoada, quase do lado, pronto aí. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, fazendo o quê? Orando no Espírito. Está falando de orar em línguas. Você já pediu? Já recebeu? Já está dando graças? Agora eu vou edificar em minha fé. Tome oração em línguas. Oração em línguas. O Senhor tem me dito para falar bastante também sobre essa área. Oração em línguas. Sabe, amados, deixa eu te dizer o que é que vai acontecer. Escute o que vai acontecer. Você vai investir tempo orando em línguas. E o Espírito Santo vai te guiar para falar para alguém que está precisando de Jesus. E você vai pregar o evangelho para ela e ela vai receber. Você estará orando em outras línguas. E o Espírito Santo vai te dizer, ligue agora para tal pessoa. Mas o que tem a tal pessoa? Ela está precisando de uma palavra, porque não é os anjos que pregam, é você. E aí ele vai te conduzir, você vai falar de Jesus. E aquela pessoa que está tentando se matar, vai entregar a sua vida a Jesus. E o diabo vai perder de novo. Você vai orar em outras línguas. E aquele dinheiro que você está precisando, você vai ouvir a voz de Deus. E ao ouvir a voz de Deus, você vai fazer algo. E o dinheiro vai chegar. Você vai estar orando em outras línguas. E você vai receber sabedoria do céu para lidar com seus filhos. Você vai estar orando em outras línguas. E você vai receber instruções específicas de Deus para ser o melhor marido que sua esposa pode ter. Para ser a melhor esposa que seu marido pode ter. Você vai estar orando em outras línguas. E Deus te mostrará o seu ministério, o seu chamado e o tempo de entrar. Mauro, aproveitando que você e a GSN estão aqui. Eu quero o nosso grupo desenvolvendo a prática de cantar em outras línguas no final, no momento da adoração, ou mesmo no meio, no início, você que sabe, todo mundo cantando em outras línguas. Eu quero que haja esse desenvolvimento no nosso grupo de música, porque a igreja precisa entrar nisso. Eu disse que era uma nova estação. Para a igreja vai entrar nesse, cantando em outras línguas.
toda a igreja. Aí você vai ver a manifestação da glória do Senhor como nunca antes teve nessa igreja. Quando você estiver cantando em outras línguas, os anjos se unem com você. Cantando, todo mundo cantando em outras línguas. Mas pastor, como assim cantar? E a música? Vem de dentro de você. Mas eu estou cantando toda uma música, aí a Sofia está noutra, aí a Júlia noutra, o Mauro noutra, e daí qual o problema? Continua. Vai ser um verdadeiro coral aqui. Eu quero isso, meu Mauro e GCN, eu quero isso. Porque essa foi a direção que o Senhor me deu. Desenvolvimento bem dentro dessa área. Por quê, irmãos? Porque precisamos, 2024. O Senhor está querendo dar um spoiler do ano novo. Ok, Senhor. 2024 será um ano de grandes manifestações do Espírito aqui na igreja. Pessoas aqui vão ser usadas nos dons com uma frequência grande. Você vai ver, pessoas aqui serão usadas nos dons com grande frequência nessa igreja. Porque Deus quer que a sua igreja seja edificada. Pessoas estarão sensíveis e terão visão de anjos aqui na igreja. Terá visões de Jesus aqui na igreja. Pessoas estarão sensíveis e o dom de discernimento de espíritos, que é a capacidade de ver ou ouvir no âmbito espiritual, vão ouvir a voz de Deus com os ouvidos físicos. Aqui. Vai acontecer. Ei, eu não estou dizendo isso, o pastor está chamando isso pela fé, não estou chamando. Essa é a direção de Deus para essa igreja. É que Deus é que quer isso. Então vai acontecer. Amém, queridos? Esta foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse nesta noite. Vocês aprenderam alguma coisa? Então flua em outras línguas. Fluam nas suas casas. Fluam quando estiver no carro. Flua quando estiver aonde for. Flua em outras línguas. Você precisa. Amém, queridos? Ok. Olá, queridos. Graça e paz. Tudo vai bem? Que bom que você permaneceu conosco até agora. Sabe, mas ainda não é o fim. Deus tem um presente para você. Hoje você tem a oportunidade de fazer parte da família de Deus. Que coisa maravilhosa. Se você ainda não confessou Jesus, lá em Romanos 10, 9, diz que se você confessar com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E se você não fez essa confissão ainda, repete comigo. Deus, eu confesso Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador. E eu sou grata pela tua vida em mim, em nome de Jesus. E se você fez essa oração, acesse esse link na descrição e lá vai ter um formulário, preencha esse formulário para que nós possamos conhecer você. E nós entraremos em contato em breve. Sejam abençoados na prática da palavra.